A graça, a paz e o amor da parte do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Amém. Bom dia. Vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, iremos ler do versículo 1 ao versículo 6, que diz: Naqueles dias, rei Ezequias ficou enfermo de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio até ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Bem, o rei Ezequias foi acometido de uma enfermidade. E o profeta Isaías foi enviado a ele com a mensagem de Deus, falando: Rei Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Colocar a sua casa em ordem. Existe um propósito, porque Deus sabia que depois de Ezequias, quem iria reinar, quem iria suceder ele, seria o filho dele, Manassés. E você vai ler no capítulo 21 que Manassés fez o que era mal perante os olhos de Deus. Só fez o que era mal perante os olhos de Deus. Então, antes de isso acontecer, Deus já enviou o profeta Isaías para corrigir Ezequias. Ezequias, põe a sua casa em ordem, porque certamente tu morrerás. A palavra do Senhor está trazendo para nós hoje uma correção, porque Deus nos ama. A Bíblia fala que Deus corrige aquele que Ele ama. E quem não recebe a correção de Deus não é filho, é bastardo. Mas todo aquele que se humilha e recebe a correção de Deus é tratado como filho e é amado. Então Deus está mandando colocar a casa em ordem. Vamos para o lado espiritual. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. A Bíblia também afirma isso, que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. O que nós estamos fazendo com o nosso corpo? Como templo e morada da habitação do Espírito Santo de Deus? Estamos glorificando a Deus através do nosso corpo ou estamos profanando? Como também o exemplo dos filhos do profeta Eli, que profanaram o templo de Deus. Prostituindo, levando prostituindo, comendo coisas que não eram para eles terem comido dentro da casa de Deus, se alimentando de coisas que não eram de se alimentar, levando prostituição, literal, levando prostituição mulheres para se prostituírem no templo. Ou nós estamos santificando o nosso corpo, tendo atitudes que glorificam a Deus. Corrija-se antes que você morra. Você vai esperar ser acometido com uma enfermidade para você orar, porque olha a atitude do rei Ezequias. Versículo 3. Versículo 2. Então ele virou a sua face para a parede e orou ao Senhor, dizendo, versículo 3. Eu te suplico, ó Senhor, lembra-te agora de como eu tenho caminhado diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e em ti tenho feito aquilo que é bom às tuas vistas. E Ezequias chorou amargamente. Versículo 4. E sucedeu que antes de Isaías ter saído para o meio do pátio, que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, versículo 5, volta-te novamente e conta a Ezequias, o capitão do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, ao teu pai. Ouvi a tua oração e tenho visto as tuas lágrimas. Eis que te curarei. No terceiro dia, tu subirás à casa do Senhor. Versículo 6. E eu te curarei, e eu acrescentarei aos teus dias 15 anos, e eu livrarei a ti e a esta cidade da mão do rei da Assíria, e eu defenderei esta cidade por causa de mim mesmo, por causa do meu servo Davi. Quando ele fala, põe a tua casa em ordem também, está falando também nível familiar, pessoal, porque Ezequias tinha que corrigir o filho dele, tinha que se corrigir também, porque Ezequias estava fazendo alguma coisa ali que não estava agradando a Deus. Talvez você esteja fazendo na sua casa, você como líder da sua casa. Ezequias era líder de Israel, era o capitão, era o chefe de Israel. Ele tinha que liderar, ele tinha que corrigir a nação também que estava fazendo coisa errada dentro de Israel. Você como pai, você como mãe, você como liderança na sua casa, você não deve aceitar profanação na sua casa. Você não deve aceitar coisas que desagradam a Deus na sua casa. Corrija antes que venha tempos ruins para você. Corrija. Porque olha só o que o Evangelho escrito por Lucas, capítulo 12, versículo 20 fala. Mas Deus lhe disse, tolo, esta noite te requisitarão a tua alma. De que serão essas coisas que tu preparaste?
O rei Ezequias teve 15 anos. Aqui, Jesus Cristo fala: louco, esta noite te requisitarão a tua alma. Esta noite tu morrerá. E no mesmo evangelho escrito por Lucas também, no capítulo 16, nós temos a história do rico e de Lázaro. Do capítulo 16, do versículo 19 ao 26, conta a história de um certo homem que vivia regaladamente dentro do palácio, fazendo coisas desagradáveis, enquanto na porta do palácio vivia um mendigo que estava cheio de enfermidades, e casou de os dois morrerem no mesmo dia. Só que o pobre, cheio de enfermidade, foi levado para o seio de Abraão, mas o rico foi lançado no inferno. E lá no inferno, ele clamou a Abraão. Lá no inferno, ele clamou a Abraão: Pai Abraão, tem misericórdia, pede para que Lázaro molhe as pontas dos dedos e venha me aliviar, porque estou em tormentos aqui no inferno. Não deixe para se arrepender e para colocar sua casa em ordem quando for tarde demais. Coloque sua casa em ordem hoje. Hoje é o dia de se arrepender. Hoje é o dia de colocar as coisas de Deus em ordem na sua casa, na sua vida, tanto espiritual quanto particular. Antes de que venha uma correção que você talvez não goste, melhor ouvir essa correção da palavra do Senhor e colocar sua vida em ordem perante Deus, colocar sua casa em ordem perante Deus. Coloque as coisas de Deus em ordem na sua casa. Aceite somente o que é aquilo de Deus. Não profane o templo e a morada do Espírito Santo. Não profane a sua casa com coisas que desagradam a Deus. Não profane, não aceite também libertinagem na sua casa. Não aceite coisas que desagradam a Deus na sua casa. Aceite somente aquilo que agrada a Deus, não que agrade a ti. Darei a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Darei também a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Tem uma passagem também que fala que o rei Davi pediu para ir buscar a Arca da Aliança, que foi levada pelos filisteus. E na volta, a carruagem carregada pelos bois passou por um terreno acidentado e a arca ia cair. E Uzá quis colocar a mão para que a arca do Senhor não caísse. Parece ser uma coisa boa, né? Aos olhos humanos parecia ser uma coisa boa, mas aos olhos de Deus não foi uma coisa boa. E Uzá morreu instantaneamente. Nem tudo que é bom aos seus olhos é bom aos olhos de Deus. Portanto, corrija-se. Ponha a tua casa em ordem. Ponha a morada do Templo do Espírito Santo em ordem. Amém? Deus te abençoe.